estar aqui participando dessa mesa. Então, a gente quando faz esse trabalho, né, todo ano, a gente faz sempre uma apresentação, uma perspectiva do ano corrente, né, todas as tendências, seja o oráculo, uma astrologia, seja numerologia, runas e tal, a gente sempre traz uma perspectiva, né, não é nenhum tipo de informação encerrada em si. A ideia é sempre dar a vocês um suporte, né, de entendimento. Para falar desse ano, eu vou começar a falar do arcano regente. Quando eu falo de arcano regente, é importante que o arcano é como fosse uma bandeira, né, simbólica, que ela se insinua no sentido de significado. Então, o arcano, ele na verdade, ele traz uma espécie de cenário, né? Ele não sempre tem essa ideia de que o arcano, o orixá, a cor, rege o ano, não é bem assim que a coisa funciona, tá? Na verdade, para a coletividade, a gente usa esse canal, esse filtro, para dar exatamente um sentido. E o arcano do ano, de acordo com a soma de 2019, né, somando todos os algarismos, você tem o 12, que é o pendurado. Não chame de enforcado, por favor, porque não tem ninguém com a corda no pescoço. Quem conhece essa figura, lembra que é uma figura que está pendendo, né, numa espécie de um cadafalso, né, tem uma estrutura aqui que está preso pelo pé, pelo tornozelo, de cabeça para baixo. E o arcano 12 é um arcano que normalmente ele tem aquele estigma de negatividade. Eu sempre vejo o aspecto do símbolo pela sua luz e sombra, né? Então, pelo aspecto de luz, ele fala do aspecto daquilo que a gente precisa enxergar de entrega, né? O que a gente precisa, na verdade, doar-se. Quando a gente tem o 12, a gente está falando exatamente da questão de que a gente está disposto a doar. E quando a gente doa, a gente tem um outro lado do arcano, que é o sacrifício, né? Tudo que a gente, na verdade, abre mão, a gente também está deixando seguir, está deixando ir embora, né? E às vezes a gente sofre, né, em função do sacrifício, do apego. Esse apego muitas vezes é uma dor para a gente. Então, um dos aprendizados coletivos, né, desse 12 diz respeito exatamente ao desprendimento, o desapego, deixar para trás o que não serve, o que se tornou obsoleto, o que tornou supérfluo, tudo isso está embutido nesse arcano. É um arcano de ordem espiritual, né? Então ele apela para a questão essencial da nossa vida, significa abdicar das coisas que nos são, vamos dizer assim, pesadas, né? Por ele estar realmente cabeça para baixo, também representa olhar as coisas por um outro ângulo, um olhar diferente para a vida. Muitas vezes o sofrimento que a gente tem é porque a gente está insistindo em fazer as coisas da mesma maneira, né? O que é o sofrimento? É a insistência de fazer as coisas. Você sabe que ali você está se machucando, você continua se machucando, você está uma teimosia, uma remitência muito grande. E esse pendurado, ele traz exatamente uma ordenação no sentido de buscar o elevado, aquilo que é, vamos dizer assim, transcendental, ou de repente, vamos colocar de uma forma mais filosófica, metafísica, né? Então, sair um pouco da ideia da matéria e busca exatamente o aspecto mais sutil da vida, né? O que a gente faz normalmente? A gente está muito preocupado no dia a dia, conta para pagar, né? Que a gente precisa ter de aporte, a gente tem preocupação com o relacionamento, preocupação com a saúde, preocupação com o filho, preocupação com o trabalho, se vai receber, não vai receber. Isso tem muito a ver com essa dinâmica que nos estressa, né? E o pendurado lembra o seguinte, que você tem um outro lado da vida que você se esquece, né? A gente passa todo dia pelas nossas ruas, pela nossa vida, esquece de ver detalhes importantes, né? Com essa história da vida virtual, a gente lança um olhar toda hora aí para a tela do computador, para a tela do celular, para a tela do tablet, e esquece o essencial, né? Quantos de nós aqui não sabemos nem olhando para a lua que fase que ela está? A gente esqueceu simplesmente o essencial, né? E o essencial é simples, né? Como dizia na história do Pequeno Príncipe, né? O essencial nos é simples, porque a gente tem a tendência a complicar, e o pendurado pede o que é essencial, né? Esse olhar, vamos dizer assim, mais sensível para a vida, para tudo. E normalmente as pessoas me perguntam, já é de praxe perguntar sobre o Brasil, a política, que vai acontecer, essa coisa toda. Gente, a primeira coisa que a gente vê é que a gente está já há algum tempo numa canoa furada, não é uma coisa muito nova, entendeu? O que a gente faz é remar um pouquinho de um lado, remar um pouquinho do outro, né? E a gente tem um arcano regente do ciclo do Brasil, eu considero normalmente o
o ciclo a partir do 7 de setembro, né? Então, o último 7 de setembro, né, em relação ao milhar do ano, que foi 2018. Então, você tem o ciclo que é o 18, a Lua, né? Muito obrigado. O ciclo 18, a Lua, representa exatamente essa névoa que a gente está hoje. A Lua é um arcano que está muito relacionado com o quê? Com a dificuldade da gente enxergar o que vem pela frente. É um arcano ligado à introspecção, à interiorização, tá? Parece que a gente está num processo que a gente chama na alquimia de fermentácio, né? A gente está na fermentação, onde alguma coisa tem que acontecer a partir daí, né? Eu brinco muito com as pessoas na rede, porque a vida das vezes da gente é tão difícil que a gente ficar de mau humor não dá certo. Então a gente tem que brincar toda hora uma picardia brincando com o pessoal. E nessas brincadeiras as pessoas me perguntaram quanto tempo levaria para o Brasil sair desse buraco. Eu falei, 217 anos. Porque tanto mapa que eu já fiz para analisar quanto tempo o Brasil vai decolar, que já mata a charada que você já sabe que a gente vai ficar no tranco 217 anos. A gente vai morrer, vai encarnar e tá nessa, entendeu? Então é nessa visão que a coisa funciona. Então não adianta a gente achar que o político, quem quer que seja, é o salvador. Não existem salvadores. A gente tem uma responsabilidade com cada ato. Quando a gente é cidadão, a gente tem que entender que a gente tem que fazer a nossa parcela. Se a gente transfere essa responsabilidade para terceiros, a gente tira um pouco essa capacidade da gente fazer a nossa parte, né? Então, esse arcano 18 para o Brasil representa no todo um período ainda muito difícil, né? É um período que... O que é a Lua? Não é um corpo que está sempre mudando de fase, né? No tarô, diferente de repente do baralho cigano, Lenormand, né? Diferente da astrologia, o corpo celeste, né? A Lua tem um aspecto mais ligado ao inconsciente. Eu acho que ainda estamos muito inconscientes, né? Estamos mergulhados de tal maneira no inconsciente que ainda precisamos, sabe, emergir para uma clareza, uma consciência maior do que está acontecendo. Isso traz flutuações ao longo do ano, né? Se vocês vierem me perguntar, porque sempre tem alguém que pergunta, e o presidente, e o Bolsonaro, essas coisas todas, já vou falando, né? Não tá legal, inexperiente, tem uma dificuldade de tocar o barco. Pela análise que eu fiz, tanto para o Bolsonaro como para o Trump, os dois têm uma dificuldade enorme de concluir mandato, tá? Muita dificuldade de concluir mandato, por várias razões, tá? As razões que eu vejo para o Bolsonaro são razões que, ao mesmo tempo que deu para ele poder para ganhar, que foi uma facada, que eu botei isso exatamente na rede, uma facada elegeu o Bolsonaro, né? Não foi o povo, foi uma facada. A facada elegeu ele e a facada pode levar ele embora, porque esse problema de saúde dele ainda pode se agravar. Ele está ainda num ciclo extremamente débil, tá? Que eu até falei, até abril, o Bolsonaro bota as barbas de molho porque ele corre o risco de voltar ao hospital algumas vezes por causa desse problema de saúde dele. Problema que foi em função de um atentado, vamos colocar dessa forma, e que na verdade fragilizou a saúde dele. Então isso aí também pesa. E o Trump, eu já vou colocar também de tabela, porque acaba que os Estados Unidos é o síndico do mundo, né? O Trump não vai construir muro nenhum, porque ele não consegue fazer isso. Ele é que nem um antílope, um chita, sabe aquele animal, um chita, tipo guepardo, dá uma disparada no início e depois perde a velocidade? O Trump teve isso no segundo ciclo dele. Agora ele não tem mais velocidade nenhuma, porque o pessoal está totalmente contra ele. E ele não tem fôlego para continuar politicamente com esse formato que ele está mantendo. Então, o que acontece? Existe um levante interno, né, sendo as minhas análises. Esse levante ele acaba trazendo para Trump uma dificuldade muito grande de ele cumprir. Ele não vai cumprir? Não vou dizer que ele não vai cumprir. Ele tem dificuldades de cumprir. E há casos que o Saturno, inclusive na visão do mapa dele, astrológico, impede dele conseguir ter sucesso, né? Tendo uma desaprovação muito alta no final, porque o Trump, no caso, ele se garante porque ele traz o aspecto financeiro para o interno do americano, mas ele é difícil no aspecto social. Ele não é uma pessoa de tato, ele não é uma pessoa de diplomacia, então ele arruma confusão com Deus e o mundo. Isso é uma coisa que pesa, né?
Temos aí as dificuldades inerentes ao país mesmo, né? Voltando ao Brasil, que é a questão de a nossa educação, né? Nós temos aí os cortes de verba. Isso não é nenhuma novidade, tá, gente? A única coisa que eu acho que realmente é mais difícil ainda esse ano, porque a Lua é um corpo que tem um charco, né? Uma espécie de um tanque, né? Que aparece um lagostim, um lobo e um cão. Então, sempre que tem essas situações, esse arcano ele anuncia conspirações, né? Coisas que estão acontecendo sem por trás dos bastidores, coisas que não estão reveladas, coisas que não estão muito às claras e que aparecem devagarzinho quando vai puxando esse barbante. Então, também essa coisa de continuar aparecendo